Fala, meu povo. Bem-vindo mais uma vez ao Edcast. Estamos aqui. Qual que é o episódio aqui? É o sétimo ou oitavo? É um aí. Nós já estamos aí numa quantidade boa de episódio. E hoje a gente está aqui, né, Adson, com um cara top. Como é que é? Varlo do quê? Então, pessoal, estamos aqui agora com o Evangelista Varlon, aqui da família Apostólica ID. Prazer te receber aqui, Evangelista Varlon, que agora ele tem o costume de estar do lado de cada mesa, agora ele está do lado de lá sendo entrevistado. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a vida do Evangelista Varlon antes realmente da sua restauração, e hoje vai ser transformador também para a sua vida. Vamos lá, apresenta aí, Evangelista Varlon. Amém, amém. Pessoal, aqui para quem não me conhece, sou o Evangelista Varlon, um filho amado desse Deus Todo-Poderoso, menina dos olhos de Deus. Eu tenho certeza que os ciúmes que Deus tem pela minha vida é muito grande. Casado com Bianca, pai de 3 filhas maravilhosas e abençoadas. 28 anos de casados. Completamos agora no ano de agosto. Graças a Deus, na presença do Senhor há 18 anos. E ao longo desse tempo, alguns deslizes. Mas em nome de Jesus, estamos firmes. Firme com o Senhor. Operante, graças a Deus. O importante é estar firme, né? O importante é estar firme. É isso aí. Fih, a gente vai fazer algumas perguntas aqui para você. A gente teve algumas ideias, né? E a ideia que a gente vai trazer para o público que nos assiste agora é de saber, tipo assim, na situação que eu me encontro hoje, da forma que eu me encontro hoje. Eu me encontro, sei lá, eu sou consumidor excessivo de bebida alcoólica. Eu sou usuário de droga. Eu não tenho uma vida certa, eu só vivo com mulher. Eu não tenho um trabalho certo. Uma hora eu estou para um lado, outra hora eu estou para o outro. Então, nesse âmbito que a gente vai colocar aqui agora, será que uma pessoa nessas condições, ele tem? Então, por exemplo, a gente vai colocar você hoje como exemplo, né? Aqui, para quem assiste, ele é capaz também de poder chegar. Mas, antes de chegar na restauração, existia, antes do Evangelista Varlon, existia um Varlon, né? Que o vulgo antes era o quê? Era seu apelido antigamente? O pessoal chamava de preto, de vaca. Mas então assim, tinha esse Varlon antes. Quem era esse Varlon? Filho de quem? Irmão de quem? Quem são sua família? Onde que você foi criado? Como que foi essa situação antes de você estar aqui? Antes de conhecer o Evangelho, não? Sim, antes de conhecer o Evangelho. Rapaz, eu nasci no bairro Major Prates e até os meus 7 anos de idade morei lá. Mudamos para o bairro Canelas. Eu estava completando 7 anos 8 anos de idade. E eu lembro que dentro de algumas coisas que eu lembro na minha mente, e algumas coisas que a minha família conta para mim, é que desde pequeno eu sempre fui muito elétrico, muito ativo. Só que muito ativo para coisa ruim, né? Eu sempre fui muito de aprontar. Meus pais saíam de casa muito cedo para trabalhar. Minha mãe trabalhava na Somar Nordeste, saía de casa 4h30 da manhã. O meu pai dava 6 horas, 6h30, já também ia para a rua, era mestre de obra, trabalhava com obras. E aí eu ia para o colégio, chegava em casa, morava com a minha avó. Minha avó maravilhosa, mas bem dura. Bem a forma firme, dela né? de corrigir era arrancando pedaço na unha. E aí escondia as coisas pra gente não comer. Minha avó era bem severona. E aí eu passava o dia na rua, cara. Eu lembro que as minhas tardes era sempre na rua, na casa dos vizinhos ali da esquina. Eu literalmente era um molequinho de rua. E eu lembro como se fosse hoje, aos 7 anos de idade, eu desmaiei um menino, a gente brigando, eu consegui ficar por cima dele. E eu bati a cabeça dele no chão por diversas vezes, sentado no peito dele, ele desmaiou. E eu fugi ali para o Colégio Pequeno Príncipe. Sim. Que você morou para aquela região, você lembra? Sim. E eu lembro que eu desci o esgoto, fui para o pé do muro do Pequeno Príncipe, e lá tinha um buraco que eu e outros colegas tínhamos feito, que a gente entrava à noite para pregar brinquedo das crianças. E eu lembro que eu passei por aquele buraco ali no final do dia, e fiquei até o dia amanhecendo do dia seguinte, escondido.
E aí, na minha cabecinha, como eu percebi que o povo ia começar a chegar para estudar, eu saí e voltei para minha casa. Quando eu cheguei, tinha polícia atrás de mim, o meu batedor, porque na minha cabeça eu tinha matado o menino. Nossa. E esse negócio gerou um desatento tão grande entre a família, e meu pai perdeu o gosto de ficar ali no bairro, mudamos para o Canelas. E aí, chegou no Canelas, eu conheço mais 3 pessoas. Dessas 3, foram os meus melhores amigos ali de infância. Dos 3, um permanece um dos melhores amigos, os outros 2 a gente afastou. Nós afastamos, um certo período a gente afastou, pelas escolhas que eu escolhi. Cara, eu lembro que eu conheci a droga, eu tinha 13 anos de idade. Nossa, muito novo, cara. 13 anos. E aí, nesse momento, quando eu conheci, Paulinho também conheceu, nós continuamos ali os 4. Cara, a nossa vida era mais ou menos assim, era menina, droga e rock and roll. Rock and roll, modo de falar, que eu nunca gostei de rock. A nossa vida era uma vida pervertida. Pervertida. Eu tive a primeira relação, eu tinha 12 anos de idade. Com uma moça que trabalhava na casa dos meus pais. Então eu comecei a levar uma vida pervertida muito novo, totalmente descabeçado. E você pensava no futuro? Eu não tinha pensamento nenhum de futuro. O futuro, para mim, era aquilo ali que eu estava vivendo. Não tinha... E hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas, de falar com o pai, falar com a mãe, sobre a importância da presença deles na vida dos filhos, eu falo. Quando eu vejo um pai se acabando para poder levar para o seu filho o seu melhor, porque, infelizmente, nós seres humanos, nós enganamos quando nós achamos que aqui é o melhor. Na grande maioria. Nós pensamos que o melhor para os nossos filhos é uma roupa boa, é uma bela mochila. É uma faculdade. É um bom colégio. É o caixa da faculdade futura. É uma picanha na mesa. E aí, com isso, nós entramos naquele eu preciso fazer, eu preciso juntar, eu preciso comprar, eu preciso fazer a reserva. E aí, que hora que você vai ter o contato com o filho? Eu não culpo os meus pais, de forma nenhuma. Mas muitos traumas que eu vivi foi pela ausência dos meus pais na minha vida. A ausência paterna e materna nesse momento, que é a ausência dos meus pais na minha vida. Porque quando a minha mãe veio ficar dentro de casa, ela começou a vender roupa e veio literalmente parar dentro de casa e tentou tomar a rédea do negócio, já era muito tarde, eu tinha 13 anos de idade. Só que nos meus 13 anos eu também já trabalhava. Eu decidi parar de estudar, eu tinha 14 anos. E aí os meus pais tentam tomar a rédea do negócio e não deram conta mais. Viu que já estava, entre aspas, perdido, né? Já era, não tinha como lidar com a situação mais. O menino que eles não conseguiram dominar ali aos 14, dos 14 em diante, eles não tinham como dominar como? Me amarrando? Eu nunca permiti que uma viatura fosse na porta da casa dos meus pais. As únicas coisas que os meus pais eram bombardeados com muita frequência. Colégio. Expulso de um, aceito por outro. Transferido para outro. Que volta para um lá do início de novo. Era a única coisa que eles eram perturbados, mas polícia nunca. Pais bater na porta da casa dos meus pais e falar de problema, de Varlon perturbando a filha deles, um monte de vezes. Pais bater na porta da casa dos meus pais e falar que eu tinha brigado com filhos. Isso aconteceu inúmeras vezes. Só que aí também eu fiquei moço muito precoce. 13 para 14 anos, eu era já um homem... adulto prematuro. Um homem muito prematuro. Prematuro. Precoce, rápido demais. Muito rápido. E aí, nesse período, eu já bebia. Eu lembro que o momento de maior parceria com meu pai foi quando eu já bebia eu já bebia uma quantidade maior. Uns 14 anos, por ali, 15 anos. A gente dividia a mesma garrafa de cerveja. Assistindo o jogo do time que a gente gostava. Foi o momento que a gente ficou mais próximo do outro. De ir para um boteco, sentar, assistir um jogo, tomar uma. Olha a proximidade que é, né? Que a bebida alcoólica que vai
trazer. Que tipo de proximidade é essa, né? Que tipo de proximidade aí? E aí eu falo para você, eu nunca tive coragem de falar para o meu pai sobre um relacionamento com uma mulher. Eu nunca tive coragem de falar para o meu pai sobre uma dificuldade que eu estivesse vivendo na rua. Seja ela emocional, ou seja ela financeira. Não porque eu não via nele a condição de ser ajudado, mas porque eu não tinha essa abertura dentro do meu coração. Antigamente, né, filho, assim, a gente era muito, assim, eu falo também pelos meus pais, a gente era muito fechado nesse tipo de diálogo, né? Muito, o diálogo sexual, financeiro, tudo isso, a gente era muito fechado com isso, né? Eu lembro dessas coisas. Então, assim, você contando aí, relembra muito, né? Que hoje, sendo uma conversa mais aberta, né? Os pais hoje, que são pais, você é pai e sabe falar sobre isso, que hoje a conversa é muito mais aberta, mas antigamente era bem diferente. Muito, muito diferente. E aí, rapaz, chega ali nos meus 17 anos, 18 anos, eu conheço Bianca. Conheci Bianca. Na verdade, Bianca aparece no bairro ali no ano de 94. Eu via ela de longe, mas a gente não conversava. E aí, um belo dia, Bianca passa na porta de casa, ali no final do ano de 94, e na casa dos meus pais não tinha muro na frente. E Bianca passa e dá uma olhada assim para dentro do quintal, e ficou olhando e continuou andando. A gente estava brincando de peteca, eu e uns colegas. E eu lembro que eu corri na rua e fiz um coió que falava, né? Fiz um... Pss. Aí ela olhou, eu bati a mão, ela continuou. Aí eu fiz de novo, quando ela olhou, eu bati a mão, ela virou para entrar na porta da casa dela e bateu a mão. Eu falei, foi correspondido, né? Já era. Não tinha Instagram. Já era. Cara, você falou algo interessante. Não tinha Instagram. O não ter Instagram era a melhor coisa que existia na nossa vida. Verdade. Você era obrigado a decorar o número da sua casa. Você era obrigado a ter o número do trabalho do seu pai aqui na mente. De cabeça. Porque a gente não tinha hábito de carregar papel e caneta, a agenda não existia Não isso. existia. Não existia celular, ninguém andava com Não celular. existia o que anotar. Aí eu sabia o número do telefone da casa do meu pai. Eu sabia o número do telefone da obra que meu pai tivesse atualmente. Eu sabia o número do telefone da casa dos meus avós. Eu sabia o número do telefone do disque gás do meu tio. Eu sabia uns 10 números de telefone aqui na cabeça. Preciso ligar para fulano. Eu sabia. E eu já ia no orelhão, se não tivesse cartão, ligava a cobrar. Eu sabia o número dos 2 orelhões que tinha um na esquina da casa dos meus pais e um no quarteirão de cima. Eu decorava, qual que é a praça tal, qual que é a rua tal. Passava nessa rua, que rua é essa? E aí eu comecei a aprender a andar no centro assim, que rua é essa, que rua é essa, que rua é essa. Aí quando eu passava... Hoje, você era obrigado a aprender a escrever. Deixou a nossa mente preguiçosa. Você era obrigado a aprender a escrever, porque você não tinha isso para escrever, você escrevia no papel. E o erro de português ia lá, ou o acerto ia. Hoje você digitou aqui, o bicho tá errado, corrige, você corrige automaticamente. Ele corrige para você, não é nem você. E aí, onde a gente estava mesmo? Você conheceu Bianca? E aí eu conheci Bianca no final de 94, dessa forma, ela deu tchau, e eu descobri quem era o irmão dela. Isso tudo ali chegando no final de 94. Aproximei do Renato, e como que foi as coisas. Eu estava na porta de casa, ele passou, a corrente da bicicleta dele caiu. E é algo que eu não falei, que eu pulei, não vou falar isso hoje, que é sobre o esporte. Como eu já pedalava desde os meus 13 anos de idade, e a minha paixão na época era a bicicleta, a corrente da bicicleta dele caiu, então eu sabia muito bem o que fazer. E eu tinha tudo em casa para mexer, que eu dava revisão nas minhas bikes, tanto na de corrida quanto na de treino. E aí eu fui e dei ele um socorro, conversei com ele, comecei a trocar ideia, e ele com a bicicletinha velha, eu falei, moço, vamos fazer isso aqui para melhorar e tal. Não, beleza e tal. Só na intenção. Não, na intenção. Tava investindo. Aí o que eu fiz? Eu vou pegar os negócios aqui, vamos lá na sua casa. Aí eu lembro que eu mexi no freio da bicicleta para ele, mexi na corrente da bicicleta,
fiz uns trenzinhos na bicicleta dele, lá no quintal da casa dele. Mas a irmã dele não apareceu. Eu falei, cara, eu perdi tempo. E você desmontou, tira a Não, corrente, coloca a corrente, perdi tira a tempo, roda, coloca sujei a roda. Sujei a mão e nada da irmã dele aparecer. Voltei para casa. E a gente começou a conversar sempre, eu e ele. Daí eu lembro que a gente estava em um barzinho, jogando sinuca, que era na esquina da casa dos meus pais, e Bianca chegou para chamar ele. Eu falei para ele assim, me apresenta a sua irmã. Aí ela riu, ele me apresentou ela, e a gente tinha aqueles negócios de 3 beijinhos, né? Dentro dos 3 beijinhos, ela pegou e foi embora. Janeiro de 95, a gente sentou assim a primeira vez assim, para conversar, eu e ela na porta da casa dela, e eu lembro ela compartilhou comigo alguns sonhos, cara, e hoje eu olho a cabeça de um homem quando ele não é preparado para uma vida. A cabeça de um homem quando ele não é treinado por uma pessoa que tem capacidade de ensinar para ele o que é certo. Mesmo nós sabendo o que é o certo, nós não vamos deixar de praticar o errado. Não vamos. Infelizmente, sabendo nós do que é certo, a gente ainda vai praticar o errado. Porém, é uma diferença muito grande quando você pratica o erro, sabendo que você literalmente está errado e que aquilo não é o certo, te gera um constrangimento que possa ser que lá na frente você decida consertar aquele erro, ainda assim que não dê para consertar. Mas a sua atitude vai ser diferente. Do que quando você tem um pensamento que o certo é o errado. E que você vai fazer o errado porque aquilo lá é o certo de se fazer. Ficou bem bagunçado, mas deu para entender. Não, deu para entender sim. E eu lembro que quando Bianca compartilha comigo algumas coisas, ela compartilhou comigo. O pai dela tinha acabado de falecer, o pai dela tinha falecido naqueles dias. O pai dela, tipo assim, era muito bom na minha sogra. Minha sogra teve um papelzão mais de alfa do que, do que o marido. Mas o pai dela não queria que ela namorasse, não deixava ela namorar, era muito de cima, muito severo. E eu lembro que severo, assim, na questão de ser rígido, né? De rígido, firme. de não querer namorar essas coisas, que namorasse. E eu lembro que ela compartilhou comigo 3 sonhos. E assim, ela falou, eu vou casar virgem, eu vou ter uma filha que vai chamar Catherine e vou cursar direito. Aí eu comecei de trás para frente. Eu falei, direito, se ela arrumar um cara igual eu para casar, ela está enrolada. Vai fazer nunca. Porque vem de uma família humilde. Não de uma família humilde. Entre as irmãs, a mãe dela é a única que era humilde. O resto, todos tinham uma condição financeira muito boa pelas escolhas que fizeram. Porque minha sogra foi estudada, formada, foi trabalhar na Telesp, lá em São Paulo, ganhava muito dinheiro, e se isolou para ir viver como dona do lar, e acabou que o pai de Bianca veio para Montes Claros e não conseguiu ter o sucesso financeiro que tinha em São Paulo, que ele tinha rede de açougue em São Paulo. E minha sogra tinha uma situação financeira bem humilde. Meu sogro faleceu, não deixou nada praticamente para ela. Então eu falei, com a situação financeira que tem, não consegue ser advogada nunca, se arrumar um cara igual eu, ainda pouco menos. Mas eu não falei nada para ela. Não falei nada. Ouvi. Uma filha que vai chamar esse nome é normal, basta ter uma filha. Tendo uma filha, coloca o nome, pronto, acabou. Agora casar virgem não, que agora já era. Que agora eu vou bagunçar o negócio. E eu tinha uma namorada. Aí a gente começa a conversar ali naqueles dias, começamos os beijinhos, ir nas barraquinhas com os tio dela, e passear com os tio dela, dando os beijinhos, aquela coisa toda. Quando a gente entra no mês de fevereiro, logo ali no início da segunda quinzena de fevereiro, lembro como se fosse hoje, nós tivemos a nossa primeira relação sexual. Na mesma semana, ela chegando da roça com os pais, ela me viu na porta com a namorada que eu tinha na época. Bianca ficou sem olhar no meu rosto de fevereiro de 95 a novembro de 95. Quase um ano. Ela não olhava no meu rosto.
Eu ia para a rua, ela descia do ônibus, eu tentava falar com ela, ela me tratou de uma forma tão fria que eu tocava nela, ela não dirigia a palavra para me soltar ela. Ela só esquivava o corpo ou puxava o braço. Não abria a boca para falar comigo. Nos aproximamos ali no mês de novembro, eu consegui começar a conversar com ela de novo. Convidei para ir no meu aniversário, ela falou que ia, acabou não indo. Mês de dezembro, eu fui a uma festa da família dela, achando que ela ia estar, ela não estava. Aí, quando foi janeiro, a gente se aproximou novamente, porque ela foi no aniversário da minha irmã. Minha irmã já conversava com ela. E nesse aniversário eu estava com a mesma moça, que foi o pivô do término, um ano atrás. E aí, essa moça foi embora. Eu volto para a festa e vou agarrar com outra gambiarra. Aí, 2 horas da manhã, eu chamo Bianca para dançar. A Bianca falou comigo, você permanece o mesmo homem que eu conheci. O problema é que eu gosto de você. E se você terminar com todo mundo, eu tenho coragem de namorar com você. De imediato, eu me prontifiquei, terminei com aquelas pessoas, e na minha cabeça, só tinha uma coisa. Vou terminar. Vou aprontar e vou vazar fora. Cara, eu não tenho um pingo de orgulho em contar isso. Hoje eu conto para as pessoas que nos assistem, olhar, e aqueles homens que se acham, macho é isso aí. Macho é ficar com várias mulheres e tal. Velho, tá errado. Exatamente. Tá errado. O maior prazer da minha vida era se eu tivesse honrado a minha esposa do primeiro dia que a gente sentou, em janeiro de 95, e tivesse honrado ela até o dia de hoje. Eu teria orgulho de mim, mas eu não tenho orgulho. Eu não tenho orgulho nenhum. E aí, quando ela falou aquilo, eu me prontifiquei de imediato, e aí a gente começou a namorar mesmo. Lembro como se fosse hoje, a gente firmou o nosso trato de namoro no dia 23 de janeiro de 96, quando os Mamonas Assassinas teve em Montes Claros. Nós fomos naquele show, o tio dela nos trouxe de volta, e na porta da casa dela eu falei assim, quer namorar comigo? Ela falou, você é sério? Eu falei, é. Ela quer. O aniversário da minha irmã tinha sido no dia 15. Começamos a namorar, mês de fevereiro. Eu saí da empresa que eu trabalhava, o acerto que eu peguei deu para comprar um par de aliança, ir para um restaurante que chamava Casarão. Casarão. Comer Antigo casarão. Não lembro, não. Era bandido. Já caindo sua pilha. Lembro como se fosse hoje, ali antes da casa, acho que era Almir Antunes, na Afonso Pena. Nós fomos para esse restaurante e existiam umas aliancinhas, que era desenhado uns coqueirinhos. Nós fomos na relojoaria, compramos esse par de aliança, ouro. E eu falei assim, vamos comprar aliança de compromisso? Ela falou, vamos embora. E briga toda empolgada. Toda empolgada, a gente, em um mês de namoro, a gente comprou roupa igual, compramos os tênis igual, aquela sandália da Headley, eu esqueci que tinha uns crepes em cima, igual. E a gente todo empolgadão com o outro, empolgado mesmo. Compramos esse par de aliança. Era um da Kenner, mano. Da Kenner. Da Kenner. Era o único parzinho, era o único dinheirinho que eu tinha. Compramos um par de aliança, aí fomos jantar, chegamos lá, eu lembro como se fosse hoje, o dinheiro foi praticamente a conta do par de aliança e o jantar. E aí, as alianças na mesa assim, eu falei para ela, vamos ficar noivo? Ela falou, vamos embora. Um mês, cara. Um mês. Caramba. Um dia o pastor usou uma frase, e a frase que ele falou foi, o apóstolo, ele falou foi, nem todo casamento é de Deus. Nem todo casamento é de Deus. Mas mesmo não sendo de Deus, não quer dizer que ele não possa passar a ser de Deus. Eu não posso afirmar que o meu casamento era de Deus para a minha vida. Também não posso falar que não era. Por que eu não posso afirmar que era de Deus? O que é de Deus para as nossas vidas, trazendo para essa situação do casamento, é aquilo que você coloca em um propósito. Você orou com a sua esposa. Vamos orar? As minhas filhas oraram antes de começar a namorar. Oraram, pediram Deus direcionamento, pediu Deus confirmação
se era para casar, se não era para casar. E nós não tivemos isso. Decidimos, vamos casar? Vamos casar. Mas nós pegamos aquilo que vamos ser de Deus. E a gente, numa reunião, semana passada, jantando, eu, Bianca, as meninas e os namorados delas, eu falei, cara, se vocês 4, enquanto casal, fizer entre si um trato, tipo, racha, mas eu não te largo. Dê o que der, mas eu não te largo. E uma fala minha de Bianca, desde moleques, desde o início, nós vamos morrer juntos. Nós não vamos separar. E, negão, nós já tivemos a beira de separar umas 2 vezes. Umas 2 vezes. E eu lembro que vamos ficar noivos, vamos embora. Ficamos noivos. Voltamos para casa e no outro dia o rebuliço na família era esse. Ixi, ficou Os noivo. 2 é doido. Tinha o quê? 21? 20? Eu estava com 18, Bianca com 20. Com 20. Com 20, eu 18, Bianca com 20. Falei, esses 2 é doido. Vai casar mesmo? Bora, vamos casar. Noivo, mas noivo, noivo pode ficar 10 anos noivo, pode ficar 10 anos noivo. Mas pode aparecer alguma coisa no meio do caminho e ter que casar. Casar logo. E aí pronto, Bianca engravidou. Quando você estava noivo? Quando estava noivo. Bianca engravidou, a gente noivou em fevereiro. Quando foi ali no mês de março para abril, eu lembro que Bianca começou a sentir umas dores no estômago, a querer fazer vômito, querer ficar enjoada. E aí compramos um teste de farmácia, deu positivo. Aí fizemos o teste de sangue, deu positivo. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Pensa num camarada, negão, que eu tinha os meus defeitos, mas eu sempre fui muito homem. Muito homem. Eu lembro que sentado na minha cama, eu apavorado, velho, eu vou ser pai, alegre e apavorado. E agora? O que eu vou fazer? Mas o maior medo era levar para minha sogra. E agora como é que eu vou falar? Medo, vergonha, uma mistura de sentimento. Bianca olhou para mim e falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, como assim, ó? O que você quer fazer? Você quer ter um filho, você tem certeza? Eu falei, claro. Se tiver que casar, a gente casa. E ela toda empolgada, né? Sério? Eu falei, sério. Então, beleza. Eu lembro que a gente saiu no fundo lá de casa, Cai, pegou o copo da mão dela e falou assim, não pode tomar boldo, minha filha. Mãe é ninja. E você sabia? Né, eu sabia, a Bianca também já sabia, a gente tinha feito o exame. Não, você sabia do copo de boldo. Não tinha ideia. Não, moço, eu dá boldo com o estômago, né? Passando mal do estômago. Ah, Só que a gente tá. não entendia. Tipo assim, é um chá amargo, a pessoa tá grávida, dizem que não pode tomar. Não sei se isso é... Tá, eu achei que você fez intencional Não, e não. ela não, vocês dois não sabiam. Bianca tá vindo tomar aquela, pra ver se melhorava, e Bianca nem gosta, só pra ver se passava aquele enjoo. Mãe veio, pegou da mão e falou assim, não pode tomar isso, minha filha. E minha mãe entrou, só que Bianca já tinha 2 ou 3 dias, estava com aquela dor. Cara, minha mãe veio na maior cara de pau, entregou para nós dois um presentinho. Quando nós abrimos esse presentinho, um par de meia de bebê. Eu falei, para, moça, não tem bebê, não. Aí isso aí foi antes de você descobrir, então. Não, a gente já tinha descoberto. Mas escondendo ali, só né? que não tinha como, Ah, não sabia tinha como contar comunicado, ainda. né? Entendi. Não sabia como contar. E aí que a gente falou, não, realmente ela tá grávida. Aí a mãe quase doida, né, velho, de alegria. A mãe só faltava dar Xangô. Só que agora ela contar, né, contar para pai. Ixi. Aí eu lembro que a gente conversou, nos alinhamos. Ela foi para casa da mãe dela, contar a mãe dela, e eu fui contar pai. Eu lembro que sentado nos pés da cama de pai olhou para mim e falou assim, que eu falei com ele que eu queria casar. Ele falou acenando o dedo, que o dedo dele chegava a tocar na ponta do nariz. E as falas dele para mim eu lembro como se fosse hoje. Você não é homem. Você é moleque. E homem que transa com filha dos outros, fora de casamento, não é homem. Aí é onde que entra aquele negócio, né? Você ensina a criança o ou no? Tipo assim, não me ensinou e agora me cobra, né? Você ensina no caminho ou você ensina o caminho? O que vai te ensinar são as minhas palavras ou são os meus exemplos? Eu vou te ouvir ou eu vou te assistir?
Quando você assiste um filme, você não tem um dom de fazer uma leitura labial. E a pessoa é uma pessoa surda. Ou você, graças a Deus, com a saúde que vocês têm, vocês colocam um tampão no ouvido, você está assistindo o filme. Você vai deduzir e contar a história do filme por aquilo que você está vendo ou pelo que você está ouvindo? Vendo. Ou inverto, tampa os seus olhos e tira o tampão dos ouvidos. Agora você só vai ouvir, não vai ver o filme. Você vai contar da mesma forma a história? Não vai, velho. Verdade. Não vai. A sua visão vai além daquilo que você está ouvindo. Se dá para ter os dois, melhor ainda. Mas as nossas ações vai arrastar quem vem pelas nossas costas. E hoje eu fico olhando as minhas ações, quantas pessoas eu arrastava para elas, dentro das minhas ações erradas. As minhas condutas diárias vão dizer quem sou eu. As minhas condutas diárias vai ditar todo o percurso da minha vida. E aí a gente decide casar e nós casamos. Casamos e tivemos a nossa primeira filha, a Catherine. Depois veio Karen, depois Camille. Rapaz, pensa num relacionamento conturbado, uma série de anos. Pensa numa loucura. Mas você falou assim, eu lembro que você começou falando aqui, você começou a usar droga no início e tal. E no casamento você já largou ou não? Como Nada. que foi? Eu larguei droga quando eu converti. Nós casamos e eu consegui esconder aquela situação dela durante 3 anos. Só que chegou um momento que ficou insustentável para mim, porque assim que a gente casou, eu comecei a fumar cigarro para poder tirar, desbaratinar, como falava, né, o cheiro da maconha. E eu detestava cigarro, eu odiava cigarro. E eu fumava propositalmente. Eu tinha nas minhas coisas cigarro proposital. Só que para não fazer diferença, o cigarro, a maconha, ela não via diferença. E aí, um dia, estava aquele negócio tão exausto, sabe? Ah, eu tenho que ir para onde, tenho que sair para a rua, tenho que ir esquiloto, estou aqui em casa, queria fumar, mas decidi sentar e contar para ela. Rapaz, o mundo dela acabou. Bianca nunca bebeu. Lembro como se fosse hoje, a gente sentou no Sabor da Terra. Sentamos no Sabor da Terra. A gente gostávamos muito de ir lá comer uma parmegiana. E eu pedi para ela um martini, com muita insistência. Aí ela achou o máximo, martini com aquela cerejinha dentro. Rapaz, Bianca tomou meio copo, porque eu levei Bianca para casa arrastada. Nossa. Na moto, assim, caindo assim, eu segurando ela. Meio copo de martini. Bianca nunca provou bebida. Odiava bebida. Bebida praticamente matou o pai dela, por causa do câncer. E aí, a Bianca, droga era o fim do mundo. Uhum. Então, naquele dia que eu contei para ela que eu usava droga, na verdade eu contei só da maconha, né? Ela quis terminar. Ela quis terminar, aí eu fui para casa dos meus pais. Fiquei na casa... Cat tinha nascido já? Já. Catherine já tinha Só nascido. Catherine, né? Nós tínhamos 3 anos juntos. Uhum. Aí eu fui para casa dos meus pais. Fiquei na casa dos meus pais. Um dia, dormi lá. Aí, tipo assim, no outro dia à noite, ela fica retada que eu falei isso. No outro dia à noite, fui lá na casa da mãe dela. E aí eu tô sentado lá na sala com Catherine. Ela, faz favor aqui para nós conversar. Aí eu entrei, ela tinha acabado de sair do banho de toalha. Chamou para conversar só de toalha. Eu falei, só a treta purinha. A hora que a gente assustou, eu já tava namorando. Eu volto para casa. E aí ela foi aceitando. Rapaz, a pior coisa que existe na vida do ser humano é ele contentar com o erro, aceitar o erro e começar a dar prazo para cessar com aquele erro. Tanto a própria pessoa, não, espera aí, isso é errado. Ou eu ligo o meu botão do inconformismo, e de uma forma radical corto aquilo,
ou se é no terceiro, de uma forma radical, juntamente com ele, a gente luta junto para cortar aquilo. Mas ficar naquela, tipo assim, vamos ver até onde que vai? E aí, tipo assim, ela foi conformando, e aí se passou, negão, mais 10 anos. Ao ponto, chegou um ponto, de pouco tempo depois, que para ela era normal. A gente sair para ir para uma roça, fazer uma viagem de moto e parar na beira da BR, qualquer lugar, e eu descer da moto e fumar. Fumando assim, ela assim, eu assim, trocando ideia. Se tornou normal. A minha droga está nas minhas coisas, e ela arruma ali, está ali. Se tornou algo da minha convivência. Como se fosse o álcool. Já não incomodava mais ela. Ela nunca comungou disso na minha vida. Mas se tornou normal ao ponto que ela também Não te impedia. me encheu o saco. E eu fui embora levando essa vida. E aí, cara, eu vou te falar uma coisa. Dentro do início da sua fala, um homem que leva uma vida dessa... Cara, é impossível um homem que leva uma vida dessa ser fiel a um casamento. E aí agora, me desculpa quem concordar, quem assistir esse podcast e discordar do que você vai falar, né? Discordar do que eu vou falar, me desculpa. É impossível um homem que não seja temente a Deus ser fiel ao seu relacionamento. Concordo plenamente. Não estou falando de ato consumado. Eu estou falando de ser fiel, de não permitir que isso aqui leve ele a uma pornografia. De não permitir que isso aqui leve ele a alimentar conversas bobas com outras mulheres. Não leve ele a estar na rua e ficar observando outras mulheres. Apóstolo Palavra Boca dizendo, tudo nos é lícito. Mas me convém? Não. Eu saio no portão da minha casa. Eu giro o meu rosto para um determinado lado. Vai passando uma mulher muito bonita. Com uma roupa que deixa o seu corpo bem sensual. Uma mulher de um corpo belo, um corpo bonito. Eu estou vendo aquela mulher. Se eu sou um cara temente a Deus, automaticamente eu respeito o meu relacionamento. Você vai desviar O que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu rosto para cá, ou eu vou girar aqui, eu vou caçar, não olhar. E ainda assim com a vontade, cara, porque nada impede que você não tenha vontade. Ainda assim que com a vontade de dar uma segunda olhada para ver se realmente é aquilo tudo mesmo, você consegue vencer. Você não permitiu que o fato de ser lícito, você olhasse outra vez, porque não convém. Agora, o camarada que não tem esse temor a Deus, essa paixão por Deus, ele não respeita o relacionamento dele ao ponto de, cara, retada, que mulherão, hein, velho? Topíssima, maravilhosa, dentro do seu coração. O cara que carrega os... Porque eu já até ouvi falar muito, né? Questão de... Às vezes a pessoa não é cristã, de certa forma, não segue a Deus, mas ela tem uma vida familiar e financeira muito boa. Aí muitos caras foram pesquisar. Esse cara não serve a Deus, de certa forma, mas todos os princípios que estão na Bíblia, o cara segue. Então, tipo assim, né? O cara que anda por princípios, igual o Val estava falando, né? Princípios da palavra, esse cara dificilmente vai cometer algum erro. Eu vi falando num podcast também, que até foi o pastor Tiago Brunet. Não sei, é pastor, né? Tiago Brunet falando assim. Ele perguntou para Tiago Negro, aonde que está escrito na Bíblia? Aonde que está escrito que... Ah, não, perguntando para Joel J. Deixa eu te perguntar. Você casado ficar com outra mulher, certo ou errado? Para mim é errado. Beleza, mas onde que você viu escrito isso? Só tem escrito na Bíblia. Isso foi escrito numa Bíblia que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Está escrito na Bíblia. Então, assim, de onde que vem a referência? A referência sempre é de princípios bíblicos, igual você está falando. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E se a pessoa não tem, como você bem falou, se ela não tem um temor, é totalmente complicado, né? Como você bem disse aí.
Cara, se não teme, se não tem esse temor por Deus, não tem essa paixão, essa intimidade por Ele, é impossível. É impossível ser fiel. E não existe nada melhor. Não existe nada melhor na terra, depois de Deus, de você ter uma companheira honesta do seu lado. Ter uma companheira honesta do seu lado que tá bom. Se tá ruim, continua bom. Porque amanhã o que tá ruim vai melhorar. A mulher certa faz toda a diferença, né, Val? Faz toda a diferença. Toda a diferença. E demorou para me aprender isso, viu, Yuri? Demorou para me aprender. Hoje eu falo com as pessoas e eu admito para Bianca. Rapaz, minha família fala isso. Minha irmã fala isso. Minha irmã fala, Bia, não existe na terra uma mulher igual você. Passar o que você passou, uma vida inteira fiel com o meu irmão, te conhece de dentro de casa. Tratar o meu irmão a vida inteira como você tratou, vivendo o que você viveu na mão dele, nesse tempo todo de casamento, antes de você ir para a igreja, é só Deus mesmo. É só Deus na sua vida. Você contando assim, evangelista Varlon, sobre a situação. Então a gente está falando aqui de um pai, um filho, né? Que aos 13 anos tinha os pais que estavam trabalhando, como os muitos que nos assistem hoje. O pai vai para um lado, outro para o outro e sem direção. Ele é criado pela sua avó. Ficava muito na rua. Na rua você conheceu as drogas, conheceu o ciclismo, a bike e tudo. Mas as drogas e mulheres vieram te acompanhando, né, por bastante tempo. Conheceu a sua atual esposa, que é Bianca. Atual não, né, que é a única. Deixa ela assistir isso aí, você vai ver. Ainda bem que você consertou. Conheceu Bianca, muito novos, né? Muito novos. A gente falar que antigamente era fácil, que vocês conheceram muito novos. E casaram, tiveram uma filha. Você ainda continuando a usar droga. Bianca aceitou essa sua droga, ela continuou e tudo. Mas qual que foi o ponto de partida, assim, que realmente, assim, uma pessoa que se encontra nesse estado agora e ela fala assim, como que esse cara conseguiu encontrar Deus? Porque você era um cara totalmente averso à palavra de Deus, vamos dizer assim, né? Você não teve essa direção pela vida que você vivia. O que te fez ir para os caminhos do Senhor e para conhecer e ser esse homem hoje íntegro e temente a Deus? Qual foi o processo, né? A história sua ali. Rapaz, a palavra do Senhor vai nos dizer que um jovem abre a boca e diz para Jesus, mestre, isso é bom. E Jesus abre a sua boca, bom eu? É bom é Deus. Bom é só o Pai. Bom é Deus. Jesus está dizendo todos nós somos maus. Todos nós somos maus. E ontem teve um momento que eu estava orando, de anteontem para amanhecer ontem, 4 horas da manhã, teve um momento que eu estava orando, e eu lembro que quando eu terminei de orar, a Bianca tinha me ouvido, tinha escutado eu orando, e a hora que eu entrei no quarto para deitar de novo, ela me fez uma pergunta, e eu falei assim, eu falei para Deus porque eu sou mais mal do que o normal. Eu sou mal, cara. Eu sou muito mal. Eu carrego dentro de mim, aprisionado, um cara muito mal, porque eu tenho medo. Porque hoje eu entendo dentro dos conhecimentos que Deus tem me dado, dentro da maturidade que eu tenho adquirido nesses últimos anos, esses últimos 15 anos, principalmente nos últimos 3 anos, o que eu tenho aprendido de aprendizado mesmo bíblico, de aprendizado de estudos, de cursos, outras coisas que eu percebi que eu evoluí muito. Cara, se eu pôr para fora o homem mau que existe dentro de mim, eu sou capaz de cometer muita atrocidade. E aí eu falei com ela, quando ela me perguntou, eu escutei você chorando muito, e você falava assim, Deus, eu sou tão mal, por que eu? Eu falei, filha, porque eu sou mal. E você caminhou comigo. Quando eu era mundano, você sabe que eu era mal.
Eu acho que mais do que o normal. Adson, Yuri, eu olho para as práticas que eu tive no passado e eu tenho vergonha, e ao mesmo tempo eu não me arrependo só por tudo que hoje mora no meu coração e no coração de Bianca. A gente hoje não mede esforço nenhum de socorrer um casal. A gente já foi para casa de pessoas meia-noite. Eu já saí de casa 2 horas da manhã com polícia na casa de casal. 2 horas da manhã. Terça passada a gente saiu, eu peguei Bianca correndo. Bianca estava no meio da petição e eu liguei para ela e falei assim, filha, a situação está assim, assim, assado, de fulano e Beltrano. E tá pondo ele para fora. Por causa disso e disso, disso. Vão lá. Ela, eu estou no meio de uma petição e se eu parar aqui, eu perco a meada todinha. E para quem é advogado que nos assiste, sabe, a petição, você começa, você só tem que parar a hora que termina. Ela falou, amor, pode vir. Se tiver que fazer tudo de novo, eu faço tudo de novo. Eu estou aqui desde cedo, será 3 horas da tarde, eu faço tudo de novo, não sou problema não. Saímos da casa desse casal, 18 horas. Chegamos aqui atrasado para a live. Mas ontem eu conversava com o casal, ele até mandou uma mensagem para mim pouco tempo atrás, e tudo se resolvendo, tudo tranquilo. E se eu não vou lá, velho? Aonde que estaria essa família agora? Você entendeu? E se eu não presto esse socorro? Então, isso hoje traz no meu coração essa alegria. Cara, mas eu lembro que chegou um certo momento da minha vida que eu tinha prazer pelas minhas práticas mundanas, tinha prazer, mas era um negócio assim já meio cansativo, sabe? Meio cansativo. Aí eu comecei do nada assim, eu tinha vontade de chorar. Do nada assim, nada estava bom. Eu saía com a galera pra zoeira, né? A gente estava ali no meio da zoeira ali, bebendo na mesa de boteco, usando droga. Daí a pouco me batia uma solidão no meio daquele tanto de gente. Eu ia embora. Rodeado de amigos, mas não estava... Eu fui no balcão assim, deu conta a conta. Eu só andava com camarada de responsa também. Nunca gostei de andar com moleque. Eu ia lá, deu conta a conta, deu X, eu dividia quanto que dava para pessoa, pagava, montava minha motinha e ia embora, sem nem avisar. A hora que a galera, cadê Valon? Não, sumiu. Comecei a fazer isso com muita frequência, porque eu comecei perdendo prazer. E eu tinha um ex-patrão, que esse cara me chamava muito para ir, um ex-gerente, para ir visitar a igreja dele, que ele congregava, que era a Primeira Batista. E chegou uma hora que os convites desse cara começou a ficar meio ameaçador. Ameaçador. Para mim ficou parecendo que, cara, esse cara vai me mandar embora. Só que não era ameaça. Ele chamava para ir, moço, embora, moço, vai embora. E eu comecei a ficar com medo. Falei, moço, eu tenho que ir, porque esse cara vai me mandar embora. E foi tão de Deus assim a estratégia, porque teve um dia que ele mandou uma mensagem para mim, e eu lembro que eu tinha bebido assim na sexta, no sábado, o dia todo, virado domingo, e tinha bebido domingo assim pela manhã, eu estava de porre. E aí ele me ligou e falou assim, moço, vamos no culto hoje? Eu falei, moço, eu tô bêbado, parei de beber agora e tal. Não, moço, não tem problema não, Jesus te quer assim, o mesmo papo. Falei, tá bom, eu vou te buscar na sua casa. Não precisa não, eu vou te buscar na sua casa. Na época eu não tinha carro. Enfim, foi lá em casa e me buscou. Foi eu e Bianca, deixamos Catherine e Karen com mãe. Karen tinha 3 aninhos, Catherine tinha 8. Ia completar 9. Deixamos elas na casa de mãe e fomos. Aí fizemos lá, acho que 2 ou 3 visitas, assim, na sequência. Logo na sequência ele foi para um outro ministério. Continuou me convidando, continuou insistindo, e eu dei um intervalinho de alguns dias sem ir, aí ele continuou insistindo e eu fui. Quando eu fui nesse segundo ministério que ele congregava, quando eu cheguei lá, tinha um pessoal, foi bem no mês de setembro, de 95, Luiz Fernando era de lá, doutor Luiz Fernando. O pessoal estava apresentando um hip hop, eu gostava de hip hop, estava apresentando e dançando, e a música e tal, e depois do hip hop, a banda deles, o Ministério deles de Dança, dançou um axé lá na frente. Falei, moça, esse povo é agitado, povo bacana. Eu comecei visitando. E eu lembro como se fosse hoje que, quando dava tempo eu fumar, eu parava o carro na porta, Bianca descia,
Eu descia, dava o quarteirão lá embaixo, ali, era na Raul Correia, dava o balão lá embaixo ali, naquele, onde acho que ia ser alguma coisa de hospitalar, onde é uma obra antiga, parada. Sei. Dava o balão ali embaixo ali, fumava um baseado ali, subia, acendia um cigarro, descia do carro fumando, apagava o cigarro e entrava na igreja. Doidão. Eu lembro que eu fiquei nessa brincadeira até o final do ano. Quando chegou no final do ano, o pessoal convidou, ia ter a festividade da igreja, que foi a virada minha de chave, foi aí. Nós tínhamos participamos do encontro no Caíque do Renascença, encontro com Deus. Nesse encontro, Deus falou muito comigo. Muita coisa foi falada, foi ministrada ao meu coração. Quando nós chegamos desse encontro, 3 dias lá, tarde da noite, eu peguei toda a droga que eu tinha, joguei fora. Decidi que eu não iria usar droga mais. E aí fiquei aquele restante ali de outubro até dezembro com uma luta muito grande. Resistindo à droga, com uma luta muito grande, mas tomando a cervejinha. Quando chegou no Réveillon, a gente foi participar com eles. Cara, o pastor falou, homem pode dançar com homem, mulher com mulher, mas nada, nem casal dançar junto, para outros casais que são só namorados ou amigos não ficar se abraçando. Então, homem e mulher separados. Aí foi dançando e foi mudando vários tipos de música. As músicas agitadas, eletrônica e tal, e foi dançando, naquela confusão toda e comida e bebida. Cara, foi 4 horas da manhã, ele liberou a piscina. E eu lembro que eu fui o primeiro a pular na piscina. Corri, tirei minha blusa, pulei na piscina com calça e tudo. Aí quando eu pulei, veio a galera dentro. Aí dessa piscina já saíram para jogar bola, eu fui brincar com eles de bola. E ali deu certa hora, já parou a bola e começou um violão, depois bola de novo, depois peteca. Eu lembro que 3 horas da tarde eu estava moído, sol bagaço, chuva, muita chuva. Rapaz, lembro como se fosse hoje. Eu entrei na barraca para poder deitar e descansar um pouco, eram 3 horas da tarde, a água estava quase no meio do colchão, aquele colchão de ar. Sei. Tanta água dentro da barraca, quase no meio do colchão. Bianca dormindo, as meninas dormindo, gente dormindo dentro de água. E eu olhei, saí pro lado de fora assim, olhei assim, ó, aquele tanto de homem correndo atrás de bola. Eu lembro que meu carro ainda tomou uma bolada ainda. Aquele tanto de homem correndo atrás de bola. Risaiada, alegria, a minha ficha caiu ali. Falei, cara, sem álcool, sem droga, sem bebida, quase 24 horas. Olha a alegria desse pessoal. Todo mundo acordado. Esses caras é mais doido do que eu. A partir daquele dia, nunca mais eu mexi com droga e nem álcool. A não ser 3 anos depois, quando eu saí do evangelho, por causa de uma decepção com o pastoreio, que aí foi quando eu aproximei do apóstolo. Mas a minha virada de chave foi naquele dia, que aí eu dei um basta, literalmente, falei, cara, droga e álcool não leva ninguém a nada. Como é que foi esse contando rapidinho aí, como que o apóstolo foi o seu encontro com o apóstolo, essa situação na sua casa, que tem uma história aí na sua casa, como que foi isso? Conta essa história aí pra gente assim. Rapaz, eu lembro que quando a gente passou esse problema lá na igreja, tudo por causa de um presente que nós demos para um pastor auxiliar, outro pastor se revelou, virou uma coisa doida. E aí a minha decepção foi muito grande, sabe? Mas menino, imaturo, não conhecia a Bíblia, ao invés de erguer a cabeça, resolver minha vida lá e vazar fora, eu tentei ficar ali ainda, e cada dia que passou, me machuquei ainda mais. E aí decidi parar de ir na igreja. Bianca continuou, graças a Deus. Bianca ainda continuou firme lá. E eu parei de ir. Eu fiquei 6 meses. Nesses 6 meses, logo ali nos primeiros 30 dias, eu voltei a fumar maconha. Não voltei a beber e nem prostituir, mas voltei a fumar.
E aí eu lembro que Luiz Fernando me chamava muito para ir. Luiz Fernando tinha saído dessa igreja na época, estava na igreja do pastor Alain, chamava muito para ir lá. Binga, evangelista Fábio, com muita frequência me chamava para vir na NCBN, e eu não aceitava convite de ninguém. Crente de verdade, eu só conversava com alguns. Minha mãe, com Binga, Luiz Fernando, André e Wesley. Não conversava com mais crente nenhum. E as palavras que Bianca ouvia da minha boca é: se entrar um crente por aquele portão, eu pulo o muro e vazo fora. Ou ele entra por uma porta ou sai pela outra. Bianca nunca levou ninguém lá em casa. E aí eu lembro que 6 meses depois, eu já angustiado, cara, cigarro, baseado, cansou de apagar na minha mão, eu fumando, e eu brinco que, eu falo com Bianca, eu não presto nem para desviar mais. Porque nessa época eu pegava meu carro e subia pro fundo ali, onde é o terreno nosso hoje, Sim. Passava ali perto do asilo, ia para aquela estrada de terra, aí parava lá no mirante, lá em cima, e descia do carro e ficava de coca ali fumando baseado, chorando, com a porta do carro aberta, tocando louvor. Cara, diante de Deus, durante esses 6 meses, muitas das vezes, fumando baseado, olhando aqui para Montes Claros embaixo, ouvindo louvor e chorando. Ao ponto de não conseguir nem fumar, de tanto que eu chorava. Eu vinha no carro, dirigindo no carro, fumando baseado, ouvindo louvor e chorando. Falar, cara, que miséria é essa? Eu não conseguia ouvir outra música. Que loucura é essa? Eu não conseguia ouvir outra música. E aí eu lembro que esse dia, Luiz Fernando, descendo a Coronel Joaquim Costa, meu telefone toca. Luiz Fernando, negão, vamos na igreja e tal, não sei o que, aquele jeitão político dele. Tá bom, eu vou. Vai mesmo, vou. Dá sua palavra, dou. E aí, da minha palavra, cara, um trem que me machuca, que aí eu vou morrendo, mas eu vou. Aí, desliguei a ligação dele. Minutos depois, Fábio me liga. Aí, quando eu falei que eu tinha aceitado o convite do Luiz Fernando, Fábio, ali é ciumento igual mulher, né? Com a esposa. Ele começou a perturbar minha cabeça. Que eu te chamo, que não sei o que, ppp. Eu, não, moço, eu vou lá então, no Walter. Eu vou no Walter. Conhecia o apóstolo, de eu escutar ele conversando no monte, de ver ele de longe. Nunca tinha conversado. Eu lembro que nós viemos para a igreja, no culto, o culto era lá embaixo no porão, não tinha nada em cima ainda. E eu lembro que eu tinha R$20 na carteira. Lembro com muita clareza. 13 anos atrás, eu tinha R$20 na carteira, e esses R$20 era para a gente voltar e ir para Bel Lanche, lanchar. E R$20 naquela época você ficava às pampas. Eu lembro que quando a gente entrou, ele fez o apelo do dízimo, e foi a primeira vez que o meu coração não ficou no gasofilasto. Todos os dias, minhas ofertas que eu dei 3 anos anteriores a essa vinda para a ID, quando nós convertemos, eu tenho certeza que Deus não recebeu nenhuma delas. Foi sacrifício de tolo. Porque eu dava o dinheiro e meu coração ficava ali dentro. Eu ficava uma semana remoendo aquilo. Eu lembro que eu dei os R$20. Foi mesmo que eu não tivesse dado nada. E quando eu sentei, ele fez um segundo apelo. Um saco de cimento por semana. Cochichei com Bianca aqui. Bianca, acho que a gente dá conta. Ou pelo menos 15 a 15 dias. Lembro da nossa conversa. Aí eu levantei a mão. Uma pessoa foi lá, missionária Rose, hoje é pastora, foi lá e anotou meu nome. Um saco de cimento por semana. Foi a primeira vez que eu estava dando algo para a casa do Senhor de todo o coração. Na hora de sair, eu estava indo embora, Fábio me chamou, eu te apresentar o pastor. Me apresentou ele, e ele conversou comigo um pouco, falou assim, rapaz, vai embora não, o pessoal está preparando uma surpresa para mim, tá? É meu aniversário hoje. Quando a gente foi participar dessa surpresa, tinha arroz com piqui, carne de sol, feijão tropeiro e carne assada. Eu, Bianca, as meninas comemos assim para não passar mal, né? Mas banqueteando para ficar as pampas e refrigerante. E eu lembro como se estivesse acontecendo agora. Eu indo embora e falando com Bianca. Primeira vez que eu dei um dinheiro de todo o coração. E olha para você ver como que a gente foi tratado. A gente ia comer cachorro quente. Comer um arroz com piqui que a gente ama, feijão tropeiro, carne assada e refrigerante, com R$20. E foi Na sua cabeça analogia ali. que eu Sim, fiz, né? Sim.
Eu fui convidado Eu para um paguei banquete. R$ 20 para comer carne Fui assada. convidado para um banquete, uma oferta que eu dei. Rapaz, e aí eu lembro que quando eu saí de lá, o pastor falou comigo assim, eu vou na sua casa sábado. E eu falei, vai nada. Não vai, cara, porque no meu coração eu não prestava. Hoje eu olho para mim e eu sei o valor que eu tenho para Deus. Eu sei o quanto Deus me ama. Eu sei os ciúmes que Deus tem por mim. Eu sei o quanto Deus se indignou com Satanás, quanto Satanás fez o que fez na minha vida, mesmo eu permitindo. Só que naquela época, vai nada. Vai. Para mim, o que ele falou entrou no ouvido e saiu no outro. Seu pai ganhou meu coração naquela semana, naquele sábado. Quando ele entrou na minha sala, bateu no portão de casa, e aí quando Bianca atendeu, era ele e Fábio. Eles entraram, e a gente começou a conversar, ele começou falando várias coisas comigo, a gente começou orando, ele orando pela minha vida. E eu lembro que ele me fez uma pergunta, tem algum pastor aqui além de mim? Eu falei, não, eu não saio daqui, enquanto eu não ver Deus fazendo na sua vida o que Deus falou que vai fazer. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Menino, totalmente, os 3 anos que eu tinha anterior de evangelho, era só de rua, de ir na rua fazer evangelismo, nem Bíblia direito eu lia. E aí, eu lembro que ele na hora pediu o Fábio para cancelar uma participação que ele tinha no evento, na Igreja de Deus. Eu não vi. Bianca fala que com pouco tempo de oração, a minha cabeça parece que ia bater no teto da nossa casa. Foi a primeira vez que eu fui batizado no Espírito Santo. E eu lembro que uma droga que eu tinha, um pouco de cocaína, um pouco de crack, a gente fumava o famoso berel, e maconha, eu tinha muita maconha. Eu saí da sala calado, fui lá no meu quarto, peguei e joguei a droga fora. Quando eu voltei, ele perguntou assim, você tem alguma droga? E eu falei, tinha. E tudo que eu tinha, eu acabei de jogar fora. Eu joguei no vaso de descarga. Ele saiu da minha casa, era, acho que coisa de 10 horas da noite. Tinha chegado em casa 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E eu lembro que com menos de 30 dias que a gente estava indo na igreja, na família ID, NCBN, ele falou comigo assim, eu vou te dar a oportunidade de você nos ajudar, traz para mim seu nada consta, Serasa e SPC e polícia. Eu falei, beleza. Trouxe para ele o nada consta, da civil, nada consta do meu nome, de dívida, entreguei nas mãos dele, ele pediu Dedei, evangelista Davidson, para me entregar uma chave, e falou, você vai manter isso aqui tudo limpo, nas terças-feiras. Cara, na primeira terça-feira que eu cheguei, que eu desci a escada, tinha muita bosta, de gente lá embaixo. Eu cheguei lá, e Deus é tão, cara, Deus é tão maravilhoso que as minhas filhas me acompanhou em tudo, em toda a minha vida, toda. E essa história que eu estou contando, qualquer uma delas te conta assim com muita clareza. Detalhe. Fora a Camila, que ainda era pequenininha. Porque elas eram as minhas ajudantes. Eu ia com as 3 para lá. Lá nós tomávamos banho, lá nós arrumávamos e já ficávamos para o culto. Tomávamos banho na mangueira. Todo mundo da mangueira lá embaixo. Enxugava na toalha. Tinha hora que eu vestia a roupa molhada mesmo, a roupa de obreira vermelha, ficava toda manchada de preto, depois que ela ia enxugando. E o primeiro dia, cara, bosta demais, meu Deus, nunca vi tanta bosta na minha vida, uma carniça, um trabalho, a tarde inteira, jogando água e varrendo. E quando eu parei, só a moinha, só o bagaço, naquela situação, eu tinha que buscar cadeira na casa do vizinho para trazer, eu falei, esse cara é louco, mas é diferente. O cara me pediu nada consta para limpar cocô de gente.
O cara querer saber se eu não devo ninguém para limpar cocô de gente. Eu lembro que quando eu fui conversar isso com ele, ele falou comigo assim, como que eu te coloco como obreiro da igreja e a pessoa que você deve senta aqui para poder ver você trabalhar? Adson, eu sempre tive os meus problemas, sabe, hoje? A vida inteira. Sempre fui dentro do meu mau caráter, dentro da minha difusão de caráter, eu carregava muitas coisas, mas coisa que eu não carregava era uma palavra de homem e voltar atrás. E tirar de alguém algo, distorcer algo de alguém. Nunca carreguei isso comigo. Rapaz, e aquela atitude para mim, ela acabou de... Naquele dia, ele selava no meu coração uma aliança que eu ia fazer com ele. Uma aliança que eu ia fazer com ele. E a minha vida começou a ser transformada ali. Na oportunidade de pegar bosta de gente. Não foi pelo serviço, que era humilde e chato de se fazer. Mas foi que... Cara, como assim, velho? Esse cara é reto demais. Como é que existe uma pessoa assim? E eu, por gostar de pessoas honestas e boas, falei, tem que colar do lado desse cara. E aí, cara, a nossa vida começou a ser transformada e nesse dia. Na verdade, no sábado, né, anterior, quando ele tinha me feito uma visita em casa. É isso então, né, Fê? Porque, ó, galera, tipo, você tá vendo aí que essa história é longa. E como ela é muito longa, a gente não vai ficar se prendendo só a esse podcast, não. Semana que vem, Varlon vai voltar aí. Ele vai voltar acompanhado da digníssima dele. E eu nem sei se a gente falou isso, mas pra quem não sabe, Varlon é o líder de casais aqui hoje da igreja. Exatamente, vou falar. Ele tem a live toda terça de casais, que vai ser bênção, e semana que vem vai poder contar mais um pouco disso aí, do que Deus está fazendo através da vida deles, na vida de outros casais. Exatamente. Cara, e pra gente encerrar, rapaz, a gente senta com casais com muitas dificuldades. Muitas. E eu tenho costume de falar com todos. Todos. Eu não abro exceção para nenhum. Todos eu falo a mesma coisa. Primeira coisa que eu falo, negão, deixa eu te falar uma coisa. Eu só nunca fui traído, graças a Deus. Mas de tudo que vocês viveram, a gente já viveu um pouco. Ou vivemos o muito daquilo que vocês já viveram. Então a gente é experimentado em tudo de ruim que vocês pensaram no casamento. Então, é literalmente um casal improvável. Está olhando para um cara improvável. Improvável, negão. Totalmente improvável. Então, se teve jeito para mim... Tem jeito para vocês. Um dia a gente estava sentado com um casal, 1h da manhã, num pé de guerra desgraçado. Eu pedi os dois silêncio, pergunta Bianca, eu gritei com os dois. Quase que eu xingo, cala a boca, mandei calar a boca. Quando eles calaram, eu olhei para a cara dos dois e falei assim, eu ainda vou ver vocês dois, trabalhando conosco, no Ministério de Casais. A menina riu. A menina riu. Que dia que foi, moço? Terça, agora eu esqueci que dia que foi. Quinta-feira passada, eu estava em pé, eu espero que eles assistam para eles verem. Eu estava em pé com os dois com lágrimas nos olhos. Quando eu fiz o convite, fica mais pertinho de mim, de Bianca, porque para vocês trabalhar conosco. Que maravilha, velho. Porque os dois estão assim, ó. Totalmente Tá alinhado. voando e tudo. Você viu aí, né? O sistema é bruto, mas funciona. Já tem um ano e meio. Já tem um ano e meio. Os dois estão assim, ó. Cara, funciona quando a pessoa quer. Quando a pessoa quer, funciona. Quantas pessoas que se viu na situação que seu pai se viu há 30 anos atrás, com seus 15 anos de idade, eu sou um burro mesmo, vou morrer um burro, pronto, acabou. Se você apresentar o apóstolo para qualquer pessoa e mostrar um filme de quem é o apóstolo, não quem foi, quem é o apóstolo, a vida que, graças a Deus proporciona a ele, vai falar, esse cara veio um cara preparado de berço. E se você falar, não, moço, ele mal lê, é mentira.
é golpe, papo furado. Se levar ele para qualquer evento a nível mundial e apresentar a biografia dele, e a hora que ele descer do palco, caô. Fala que é Miguel. Caô, para vender livro, para vender história. Não vai acreditar que aquele cara que está lá em cima teve a vida e carrega nas costas o conhecimento que carrega da forma que adquiriu. Não vai, mas o que é uma determinação. Então só falta nós determinarmos. O dia que eu determinei, eu promovi a mudança na minha vida. E o que era da parte de Deus, eu fui permitindo Deus mudar. Ainda assim que foi Deus que mudou, mas eu tive que permitir, eu tive que abrir a porta. A Bíblia diz que ele bate, ele não invade, ele bate. Tem que ter uma permissão sua para ele entrar. Então, querendo ou não, você teve uma ação. Então, se a gente não agir, a gente vai ficar parado e vendo o tempo passar e só tomando porrada. Então, pessoal, tivemos essa parte aqui com o evangelista Varlon. Muito obrigado, filho, Amém. por estar aqui participando com a gente, contando um pouco da história dele. E para a gente finalizar com a grande restauração que Deus fez. E hoje, como líder de casais do Juntos Somos Mais Fortes, que é o líder, que é o Ministério de Casais aqui da família Apostólica ID. E ele vai estar junto com sua esposa aqui contando um pouco da história dos dois restaurados para a gente. Tá ok? Foi um prazer estar com vocês. Um grande beijo no coração. E é isso, né? Eu queria agradecer também pelo tempo disponível aqui para nós, Varlon. Amém. E semana que vem, né? Também de novo junto, né? Então, gente, Deus abençoe vocês. Eu espero não, né? Eu sempre falo. Não tem como não sair abençoado de um podcast desse. Valeu, viu?